Olá, pessoal. Estou com um convidado muito especial hoje aqui, que é o Túlio Franzini. A gente vai bater um papo sobre agilidade no setor de educação. Envolve um pouco da área de software também, mas tem uma realidade um tanto quanto diferente, talvez, para algumas pessoas. E acho que vai ser um papo bem legal. Primeiramente, boa noite, Túlio. Obrigado por aceitar esse bate-papo aqui e me ajudar a contribuir com mais conhecimento para a comunidade aí. Legal, boa noite, André. Imagina, é um prazer. Boa noite aí para todo mundo. Espero poder ajudar. Acho que vai ser um papo bem bacana, assim. Não, bacana, muito legal. Túlio, antes de mais nada, eu acho que é interessante você dar uma ideia assim do que a empresa em que você trabalha faz, né? Assim, que tipo de produto vocês vendem, quais são os serviços que são executados lá dentro. E aí depois a gente entra mais para discutir a questão da agilidade. Você pode dar um overview para a gente? Legal, vamos lá. A Geek é uma empresa de educação, então o nosso negócio é educação. A gente encontrou na tecnologia uma ferramenta que a gente acredita que potencializa a nossa proposta e traz uma série de ganhos, né, no dia a dia da educação, no que a gente acredita que deva ser a educação, mas o nosso business, o nosso core é a educação. Uhum. Então, a gente tem um produto, né, o Geek One, hoje é o nosso principal produto, e a ideia é que ele substitua o material didático da escola. Então, o nosso conteúdo Legal. ele é inteiramente digital, né? Então, a ideia é ser um produto bem central da escola. Mas, de novo, tudo isso é para apoiar professores, para apoiar coordenadores, para apoiar estudantes e até famílias no dia a dia na escola, no dia a dia em casa, enfim, tudo aí relacionado à educação dos filhos e filhas aí dos jovens do Brasil. Entendi. Quer dizer, é instrumentalizar, né, o professor, quer dizer, não é uma ideia de substituir o professor, mas dar instrumentos para que ele desenvolva o seu trabalho de uma maneira ainda melhor. E eu não sei se eu entendi bem, mas o público-alvo é só escolas ou até para quem quer fazer o homeschooling também? Como é que é essa lógica aí? Não, perfeito. Primeiro, sim, a ideia é instrumentalizar o professor, jamais substituir. A gente acredita muito no papel do professor como facilitador, né, do processo de aprendizagem. Então, a ideia é apoiá-lo para que ele consiga desempenhar cada vez melhor o seu papel ali na sala de aula. E sim, o produto é para escolas. Então, hoje, né, no contexto que a gente está, o homeschooling tá sendo uma realidade. Na verdade, não é estritamente homeschooling como do jeito que o termo foi cunhado, mas o EAD, né? Não é a nossa proposta Uhum. básica, mas é o que está sendo possível de fazer hoje, né? Não, legal. Então, mas a ideia os nossos clientes são escolas, né? Através das escolas, a gente atinge os estudantes e professores aí no Brasil todo. Não, maravilha, muito bacana. E aí, como é que começou essa coisa de agilidade? Eu não sei se você participou, né, do início em que isso foi introduzido dentro da organização, mas de repente até pelo menos contextualizar para a gente aí da parte que você participou, né? Se caso você não tenha Uhum. começado. Eu não peguei desde o começo, né? Na verdade, quando eu entrei na Geek, há mais ou menos 2 anos e meio, essa cultura ágil já era bem difundida, assim. Acho que já teve alguns avanços em relação àquela época, mas já era algo conhecido, algo aplicado, né? Principalmente por conta tudo começou assim com os times de produto, né? Uhum. Hoje a gente já não se considera mais uma startup, mas quando a Geek começou era uma startup e aí normalmente, né, o primeiro passo da startup é estabelecer um produto ali minimamente viável, né? Então Uhum. é natural que se inicie ali nesses times. Mas com o tempo essa cultura foi se expandindo aí para as outras áreas, né? Eu entrei na Geek para ajudar a estruturar o time de implantação, o time que leva, né, o produto para as escolas, o time que Uhum. faz
logo depois que a escola vira parceira, né, a gente tem um time que apoia na adoção inicial ali, né, no treinamento dos usuários, verificar questões de infraestrutura, né, alguma adaptaçãozinha. Enfim, tem todo um processo de onboarding, né, que o nome que a gente usa aí no mercado. E então eu fui uma das pessoas que ajudou a estruturar um pouco mais esse processo. E como eu já vinha de um contexto de gestão, né, de projetos, eu sempre trabalhei com isso, né? Apesar de ser formado em engenheiro químico, eu nunca trabalhei com engenharia, eu trabalhei sempre com gestão de projetos. Então, eu acho que eu gosto de pensar que eu contribuí também para expandir uma cultura que já existia assim na empresa, para expandir ainda mais para o resto das áreas. Hoje eu acredito que todas as áreas, em algum grau, a gente utiliza algum elemento de gestão ágil, alguma ferramenta. A cultura tá bem forte assim, né, na Geek. Não, sem dúvida. Até porque é aquela história, né? Utilizar a agilidade, o MVP, dentro de um ambiente de desenvolvimento de software é algo mais ou menos que esperado, né? Quer dizer, é até estranho quando isso não acontece, as pessoas até se assustam. Agora, na implantação já é uma coisa que não é tão comum assim. Então, realmente, você desbravou, né, uma área que talvez não fosse uma escolha tão óbvia, né, num primeiro momento, e algo que certamente agregou. E eu queria falar mais a respeito disso. A gente, nas breves mensagens que a gente trocou lá pelo Instagram, né, falando dessa sua função mais, né, que é essa parte do time de consultoria pedagógica, de implantação, você falou do gerenciamento da implantação e falou também do monitoramento do sucesso dos clientes. Esses são dois processos diferentes ou eles estão mais ou menos dentro de um mesmo macroprocesso? Como é que é essa lógica aí? Eu acho que eles são... A gestão do sucesso, ela acontece no ciclo de vida inteiro, né, do projeto. O que varia um pouco é o que você está querendo de fato, né, em cada fase, o que é considerado o sucesso ali de cada fase, mas o gerenciamento do sucesso, ele é uma coisa contínua, né? Desde o início até o fim do... Depois já acaba... Nosso projeto, assim, ele é muito cíclico, né? A gente trabalha com um ciclo anual, né? Primeiro passa aí por essa fase de implantação, mas mesmo depois, nos outros anos, quando mesmo uma escola que renova a parceria por mais um ano, mais 2 anos, embora ela não passe pelo processo de implantação completo, digamos assim, sempre tem novos usuários entrando, sempre tem novas pessoas para treinar. Então, por isso que a gente fala que é um projeto contínuo, né? Sempre tem novos ciclos de coisas acontecendo na escola. Então, embora a maturidade da escola varia muito, né, de acordo com a fase com que ela se encontra, essa parte de gerenciamento do sucesso, ela é contínua, ela nunca deixa de acontecer. A gente está sempre observando indicadores, verificando, dado as leituras que a gente faz dos indicadores, dos feedbacks que a própria consultoria pedagógica nos traz, a questão dos usuários também, que eu comentei lá, que a gente tem lá um Kanban que registra dúvidas, bugs de usuários. Então, dado tudo isso, a gente vai fazendo os planos aí para garantir o bom andamento e o sucesso do projeto com as escolas. Não, legal. E se a gente for pegar, depois a gente pode até falar um pouco mais dessa questão do atendimento que você mencionou também, mas talvez até para as pessoas tentarem se localizar, né, na questão dos métodos ágeis, dos frameworks ágeis e do processo de implantação de vocês. Como é que você explicaria, né, como é que você faz uso, né, da agilidade desses frameworks ágeis dentro desse seu trabalho de implantação, né, do cliente, que talvez seja algo até menos comum do que no desenvolvimento de software? Legal, acho que isso é um bom ponto. Na implantação, como é que funciona? A gente tem algumas etapas que a gente considera muito importante que a escola passe, né, para a gente considerar que o projeto está implantado com sucesso. Porém, tem algumas outras que varia muito de acordo com a realidade, com o perfil, com o contexto da escola. Então,
eu acho que nesse cenário acaba sendo muito importante essa questão da agilidade, né? Na verdade, é quase um modelo híbrido, se o senhor pensar, porque tem algumas coisas que a gente já prevê que a escola vai passar pela jornada. Elas são quase que obrigatórias. A gente não é tão rígido a ponto de falar que é obrigatório, mas é o mais comum, é o que mais acontece. Alguns pontos ali, eles são quase que obrigatórios. Então, nesse aspecto, é uma abordagem um pouco mais preditiva. Então, a escola vai ter uma primeira reunião, né, um kick-off ali do projeto, aí depois a gente vai fazer um treinamento focado em professores, a gente vai fazer um treinamento focado em estudantes. Então, essa parte é um pouco mais preditiva, a gente tem acaba sendo um pouquinho mais cascata. Porém, tem o outro lado, né, que eu estava comentando, que alguns outros momentos, algumas outras entregas que a gente faz, elas variam muito com o contexto da escola. Sim. E aí é importante uma abordagem mais ágil. Então, a gente vai acompanhando, né? Primeira semana, a gente fizemos uma entrega aqui, a gente fez esse treinamento com os docentes. E aí, isso nos gera alguns insumos, né? Pô, como é que foi? Não, eu percebi que essa escola, eles têm uma certa dificuldade aqui eles já têm uma facilidade. Então, a gente acaba repriorizando, né, ou remodelando um pouco o rumo do projeto conforme ele vai evoluindo. Então, eu acho que nesse aspecto, a agilidade é muito importante, porque a gente não sabe logo de cá, a gente tem uma ideia, né, dado o perfil da escola, o que vai acontecer mais ou menos. Mas a gente nunca sabe com certeza como é que vai ser o projeto dessa escola, principalmente nas fases iniciais. Então, a gente sempre tem que, semanalmente, a gente faz conversas, né? O time de consultoria, eles estão sempre semanalmente se reunindo, falando com as lideranças, justamente para conseguir fazer essa correção de rumo, essa repriorização das atividades do projeto, para identificar os riscos também, né? Eu estava até acompanhando um pouco os stories aí que você tem colocado. Alguém até perguntou, né? Como que se dá a gestão de riscos no ambiente ágil? Então, ela acaba sendo diluída nesses rituais, né? Então, a gente tem as deles também para identificar esses riscos. A gente tem as reuniões semanais, a gente tem as retros também. Então, a parte de rituais, eu acho que a gente bebe bem da fonte do ágil e funciona muito bem para nós, justamente para conseguir fazer essa mudança de direção com velocidade. Para nós é super importante isso. Você falou da questão do híbrido, então, se eu bem entendi, existe, antes até uma pergunta curta, para depois eu fazer essa minha mais longa. Você falou de vários ciclos, etc., mas existe mais ou menos um período que, de repente se repete, né, um prazo de projeto que é mais ou menos padrão para essa primeira interação com o cliente? Quer dizer, essa primeira implantação, tipicamente, vocês fazem em quanto tempo? Ou isso é muito variável? Isso varia um pouco de acordo com o que a escola... Porque, assim, a gente não tem uma data de início muito fixa, né? Porque depende muito de quando a escola se sente confortável para iniciar o processo, né? Porque isso mexe de uma maneira bem, bem grande com a comunidade escolar, né? Então, tem muitos stakeholders, né, no projeto. Você tem a própria gestão da escola, corpo docente, você tem os estudantes, tem as famílias dos estudantes. Então, para algumas escolas é um pouco mais tranquilo, para outras elas preferem fazer isso com um pouco mais de calma. Então, o ponto de início, ele é um pouco incerto, mas o ponto de término, ele é um pouco mais fixo, porque a gente precisa garantir que a implantação esteja concluída, ou pelo menos muito bem encaminhada, antes do início das aulas, né? Para que as aulas comecem aí sem muito caos, com um ambiente mais tranquilo, os estudantes, professores, coordenadores já conseguindo usar o material. Então, por isso que eu digo que ela varia, assim. Mas, assim, para pegar um período médio aí, a gente normalmente inicia os processos de implantação no segundo semestre, de agosto em diante, e aí ele vai ser concluído ali meados de janeiro, fevereiro, que é quando costuma começar as aulas das escolas aí do educação básica. Então, mais ou menos é esse. 4, 5 meses aí, né? Isso, 4, 5 meses, né? Em média. Claro que isso pode variar.
E se a Exato. gente for falar dos grandes artefatos assim de planejamento e de gestão, você usa artefatos também da gestão tradicional? Você usa os artefatos da gestão? Você falou das deles, etc., mas você tem, de repente, sei lá, um cronograma ou uma EAP, e ao mesmo tempo você trabalha com backlogs, você trabalha com sprints, isso digamos, explícito ou é algo que não necessariamente é explícito? Como é que ocorre o casamento entre os artefatos? Porque sempre que a gente fala numa coisa híbrida, o pessoal fica muito, muito em dúvida, né? Como é que uma coisa conversa com a outra? Será que dá para conversar? Eu acho que você contar um pouquinho para a gente vai ser bem elucidativo aí nesse sentido. Não, legal. Eu acho que a gente acaba usando, mas a gente não usa explicitamente e nem chama, né, dos mesmos nomes, até porque como a gente tem uma relação muito próxima com a escola, então a gente acaba compartilhando muito dessas coisas direto também com o cliente. Então, a gente tenta evitar usar uma linguagem que possa soar um pouco estranha, né? Um pouco Uhum. confusa para o cliente final. Sim. Então, mas a gente tem, por exemplo, a gente tem um plano de ação compartilhado com a escola, que nada mais é Sim. do que um backlog ali que a gente vai. E aí, novamente, né? Isso é legal que o cliente ele fica muito envolvido também nas nossas sprints. A gente também não chama de sprint com os clientes, mas a gente tem uma reunião com eles. Aí varia um pouco de acordo com o contexto do cliente, mas ou semanal ou quinzenal, porque é onde a gente faz, né, a priorização desse nosso backlog, que é o nosso plano de Uhum. ação, e, e planeja, né, como que a gente vai executar, quando que vai ser a execução dessa sprint que a gente acabou de definir. Então, a gente Sim. usa, eu acho que não tão nos mesmos moldes, né, que é o que está previsto nos frameworks, e com certeza não com a mesma nomenclatura, mas a gente acaba usando muito do conceito, muito da ideia, assim. Sim. Mas você costuma ter essa cadência mais ou menos comum, igual você falou assim, a cada 15 dias existe uma priorização com o cliente e a cada 15 dias talvez seja um momento que provavelmente você não vai usar o mesmo nome, mas em que se teria uma entrega, né, de algum incremento, em que seria uma review ali, como seria no sprint. Essa cadência ela é mais ou menos fixa dentro desses 15 dias? Sim, sim, a gente define no início do projeto, a gente já busca fazer essa definição. Fala, a gente acha que seria legal a gente ter um encontro aí quinzenal, ou então semanal. Conforme a maturidade do cliente vai aumentando, a gente acaba alongando um pouco mais também, né, essa periodicidade. Mas a gente já define isso com o cliente no início e a gente já mantém, né, essa periodicidade aí. E, e aí a rotina é essa mesmo. Uhum. Dado esse período, né, essa sprint, a gente vai fazendo essa reunião com o cliente, vendo como é que foi o avanço, repriorizando o que está no backlog ali. Então, isso rola bem, assim. Uhum. Então, se a gente for pensar assim, só tentando fazer sempre o de para, né, para o pessoal É, tentar entender, é como se fosse num primeiro momento, a cada 15 dias, depois isso pode, de repente, se espaçar um pouco mais, você senta com o cliente, faz uma priorização do que seria o trabalho a ser feito ali naquela quinzena, por exemplo. Você diz que a equipe entre si ali, vocês usam das deles, né, vocês têm esse ponto de sincronização ali. Depois, também, a cada 15 dias, vocês devem fazer algum tipo de apresentação, né, que seria o equivalente a review. E você falou também que usa a própria retrospectiva, né, que é algo que é algo importante para vocês também, né? Ela tem uma periodicidade mais ou menos definida também, ou isso é variável? a retro a gente costuma fazer mais longa, assim. A gente Uhum. faz semestral, às vezes até anual, porque ele é a ideia é que ele seja um momento bem de reflexão, assim, bem profundo. Então, a gente para alguns dias, assim, para refletir como é que foi a jornada, como é que foi o ciclo, como é que foi o andamento do time, né? Então, é um momento bastante valioso. Esse não é tão nos moldes, assim, dos frameworks, mas acho que Uhum. a inspiração veio muito daí também. Sim.
Outra dúvida que eu queria explorar com você, e eu acho que tem muito a ver com o tipo de negócio que vocês operam, é a seguinte: eu converso muito com gente que faz implantação de ERP, que não é a Uhum. mesma coisa do que vocês fazem, mas não deixa de ser a implantação de um produto já existente que você só faz algumas adaptações ali para funcionar uma determinada empresa. E as formas de implantar ERP, isso existe um debate muito grande, né? Se você faz aos poucos, se você faz uma implantação Big Bang, em que tudo entra no mesmo momento, e muita gente tem essa visão de que às vezes a coisa tem que entrar tudo junto mesmo, né? E Uhum. a lógica da agilidade é na tentativa de, às vezes, ir gerando valor o mais rápido possível. Se você não consegue, às vezes você tem um produto que é gigantesco, você não vai conseguir colocar aquilo tudo em um mês, mas, você pode colocar algo funcionando em 15 dias, depois algo em mais 15 dias e algo daqui a um mês, e priorizando aquilo que gera mais valor para o seu cliente. A lógica de vocês, como é que é? É essa entrega de fato, não porque aqui a gente não está falando de construção de produto, né? A gente está falando de entrega do serviço. Essa entrega do serviço ela é feita de maneira incremental, você consegue ir gerando valor desde o primeiro momento, sem ter tudo pronto, né, para já estar operando? Sim, com certeza. Eu acho que esse é o grande. Isso tá muito na cultura nossa e eu acho que é um grande valor também, né? A gente não precisa entregar tudo de uma vez, não precisa aguardar até que a gente tenha todas as definições, né? Um pouco do que eu estava comentando. Para algumas escolas, o negócio é muito mais tranquilo, eles já têm as definições muito mais na ponta da língua. Tem outras que, por várias razões, às vezes o processo decisório é mais longo, às vezes a escola ainda tem algumas inseguranças que a gente vai aos poucos, né, desconstruindo. Então, com certeza, nesses casos, a gente vai fazendo entregas mais pontuais e mais ritmadas, né, mais distribuídas ao longo do tempo. Uhum. E a ideia é sempre essa, né? Entregar constantemente valor ali para o cliente final. Inclusive, até porque o produto evolui muito rápido, os nossos serviços também evoluem muito rápido, né? A gente, Uhum. o tempo todo, a gente está criando novas formações para os times pedagógicos, o time de produto está trazendo novas funcionalidades para o produto, novas formas de utilizar funcionalidades antigas já existentes. Então, com certeza, isso acontece muito, assim, de fazer entregas graduais, né, ao longo do ciclo de vida todo do projeto. Entendi. E vocês também, pelo que eu entendi, além da implantação do produto, vocês também oferecem treinamentos, né? Ou os treinamentos são necessariamente relacionados à operação do produto? Legal, acho que é um bom ponto. Não necessariamente, né? Inicialmente, sim, né? Nos primeiros meses da adoção, acho que é natural até a gente fazer treinamentos bem focados no uso do produto para que a escola sinta-se minimamente confortável ali para o uso, né? Mas a gente tem treinamentos aí, novamente, né? O foco é a educação. Então, a gente Uhum. tem treinamentos que são relacionados à educação em seus mais variados aspectos. A gente oferece o nosso serviço assim de consultoria pedagógica, né? Então, Uhum. treinamento, formação é uma das maneiras que a gente encontrou de assessorar pedagogicamente as escolas, mas a gente tem apoio em planejamento também, tem basicamente tudo que tange os aspectos aí pedagógicos da escola, a gente apoia de alguma forma. Não, legal. E aí eu não sei se você vai ter todos os detalhes, mas talvez você tenha pelo menos uma noção geral de como é que funciona. Eu estou dizendo isso porque não é a área em que você trabalha diretamente. Mas você poderia falar para a gente aí sobre a adoção da agilidade no desenvolvimento do produto e também naquele atendimento de suporte ao cliente, que você falou que claramente existem também, né, digamos, essas duas outras áreas dentro da empresa que fazem uso, né, dessa lógica ágil aí. Sim, não, com certeza. Em produto, o pessoal, eles têm uma cultura que se aproxima um pouco mais dos frameworks ágeis, né, mais conhecidos aí. Então, embora também acho que eles não utilizam 100% ali o by the book, mas é bem mais próximo. Então, eles têm de fato as sprints, né, tem uma pessoa que ali que faz o papel ali
do Product Owner para priorizar o backlog, tem a equipe de desenvolvimento. Então, a rotina deles é mais assim, mais próxima mesmo do Scrum, né? Digamos assim. E no time de atendimento, aliás, o Kanban é uma coisa que é usado em vários aspectos, é uma ferramenta que o pessoal usa bastante, assim. O nosso time de atendimento, né, usa bastante para priorizar, para dar visibilidade, né, e priorizar resolução de dúvidas, pontos mais críticos, né, de perguntas que chegam via suporte. Então, é uma ferramenta bem usada, assim. O que seria normalmente, desculpa até te interromper, mas o que seria normalmente um emaranhado de tickets, eles tentam deixar aquilo bem visual num quadro Kanban para todo mundo enxergar o que é prioritário, o que não é. Exato. Porque, assim, claro, todos os tickets, né, todos os clientes eles merecem e têm atenção, mas tem alguns que impactam mais diretamente, né, ou mais rapidamente, são mais críticos, né? Então, o pessoal... Até porque também depende como... uma dinâmica que ela envolve tecnologia, mas envolve também aspectos pedagógicos, envolve uma série de aspectos. Então, às vezes, um único ticket, né, uma única dúvida, um único problema, ele precisa ser abordado sobre vários aspectos, né? Então, o Kanban é legal porque você consegue tornar visível para todas as áreas que precisam ter contato com isso, né? Então, às vezes tem um ticket lá que você vai precisar de um apoio de alguém do time de produto mesmo, mas também você vai precisar de alguém do time editorial, que é o time que de fato constrói o conteúdo. Você vai precisar de uma assessoria pedagógica também para levar isso depois para o cliente de volta. Então, é muito interdisciplinar, né, o negócio. Então, o Kanban é legal porque ele torna visível para a empresa toda também essa questão. Então, é uma ferramenta que a gente usa bastante também para atendimento, enfim, para diversas coisas aqui dentro. Tá. Agora, tem essa multidisciplinaridade, né, que é algo totalmente esperado nessa realidade, mas como é que é a estrutura hoje lá da empresa, assim, em linhas gerais? Você tem times separados, quer dizer, o time de desenvolvimento, o time de suporte e o time de implantação, /consultoria, /treinamento? Seria essa, talvez, a macro divisão, né, no nível mais macro, assim, né? É bem por aí, e uma coisa que eu acho que é muito legal, assim, é que a gente tem esses times, né, essa divisão, mas é muito comum também a gente formar squads, né, para validar alguma iniciativa nova, até para ajudar no desenvolvimento de uma feature nova. Então, é muito comum o time de produto trabalhar conjuntamente com outros times para desenvolver alguma feature nova. Então, a gente forma squads mistos, né? Pega um pessoal de produto, pega uma galera de consultoria, pega um pessoal de marketing também. Então, isso é muito comum, você ter esses squads mistos para diversas finalidades aí, né? Desenvolver uma formação nova, enfim. Isso é bem bacana. Já tive a oportunidade de participar também desses squads, é uma experiência bem legal. Que legal. E aí, quando vocês formam esses squads, como é que é? Vocês ficam totalmente dedicados a ele ou separam, sei lá, metade do tempo nele, metade na sua função original? Como é que é essa distribuição? Dificilmente a gente fica 100% dedicado, porque a vida segue, né? A vida segue a gente brinca que cada dia na Geek vale por 5, né, no mundo real. Então, é muito rápido. Então, é difícil você conseguir se dedicar 100% para uma iniciativa só. Então, normalmente o que acontece é a gente negocia com as lideranças, fala, vou precisar de um recurso aqui do seu time, a expectativa aí nossa é que, sei lá, X horas por semana a gente precisa do apoio dele, tudo bem? Beleza, tudo bem. Então, a gente faz esses combinados aí com o pessoal para também ninguém sair prejudicado. Então, acaba sendo essa divisão aí. Não tem muito um critério fixo, né? Depende muito do momento da empresa, né? Sempre tem momentos que está mais corrido, momentos que está um pouquinho menos corrido. Então, isso varia muito também, isso influencia muito também em como a gente consegue
alocar pessoas, alocar recursos para esses novos squads que vão surgindo. Legal. E quando vocês formam esses squads, tipicamente tem alguém que comanda ou é a equipe que se autogere, ou você tem figuras que são líderes ali? Como é que funciona esse comando? Normalmente existe uma pessoa que está à frente, né, do squad, até para garantir o andamento dos rituais, para facilitar um pouco a comunicação, mas isso é uma coisa muito, muito tranquila, assim, é muito fluido dentro da Geek, essa questão de autogestão. A gente acredita muito, né, nessa coisa de autogestão das pessoas, então, normalmente, a pessoa que está mais à frente, ela não tem tanto o papel de liderar as pessoas, né, mas essa questão de priorizar o trabalho, de facilitar os rituais e de sempre garantir que o negócio está caminhando no rumo que ele foi projetado para acontecer, né? Acho que é mais esse sentido. Assim. A gente vê que, sim, sobretudo, realmente, e isso é engraçado porque a gente vê muitas empresas se ressentirem disso, né? E no caso aí de vocês não há o menor problema em relação a isso, que é a história da cultura ágil, né? Isso está, de fato, introjetado. E o que eu reparo aqui, até o comentário que eu queria fazer, você fala de uma maneira tão fácil, tão fluida, né? Mas é porque eu acho que representa o que a empresa é mesmo, né? Não existe nenhuma estrutura, claro que existe alguma estrutura, mas diante de uma determinada demanda, aquela coisa pode se reconfigurar, pode se criar um squad temporário. A tranquilidade com que você fala do trabalho de outras equipes, isso mostra, né, que você conhece muito a realidade deles, quer dizer, é claro que existe uma divisão, mas não é aquela coisa do silo em que ninguém se fala, está cada um na sua, né? Você tem uma visão bem legal. E eu achei assim, talvez as pessoas... Eu queria até fazer um resumão aqui, você me corrige se eu falar alguma besteira em relação ao que você colocou, mas pontuar o tanto que essa conversa foi rica, né? Porque o Túlio falou aqui, primeiro, que existem, né, 3 grandes setores. Num você tem uma abordagem mais voltada para o Scrum, claro que não é a coisa by the book, tem as suas adaptações. Na área de atendimento você já tem uma utilização de um outro framework, ou melhor, um método ágil, né, que é o Kanban, de uma forma mais intensa ali. Na implantação, você já tem um misto, porque é claro, aquela história, a gente não vai simplesmente usar uma abordagem que é necessária para lidar com incertezas, sendo que há coisas que também não são tão incertas assim. Então, se você já sabe que o cliente vai precisar do treinamento A, B ou C, a implantação de determinadas partes lá do produto são mais ou menos padronizadas, não há por que ficar caçando chifre em cabeça de cavalo. Mas, ao mesmo tempo, né, você vê que a realidade ela é muito mutante. Às vezes há novas necessidades ou coisas que para um cliente nem se pensou, para o outro cliente já é necessário aquilo, então você tem a mistura, né, do preditivo com o ágil. Então, assim, 3 áreas da empresa trabalhando, né, de formas diferentes de agilidade e, ao mesmo tempo, eventualmente, você podendo ter uma estrutura que envolve várias dessas áreas para se criar, né, um pedaço de produto ou um novo serviço ali que, claro que tem o PO lá do produto, que de modo geral ele vai conseguir priorizar e definir os rumos do produto, mas às vezes a coisa é tão complexa, né, que você precisa mesmo montar um time específico para criar algo que mereça o tempo de todo mundo ali. Resumir de uma forma mais ou menos clara? Perfeito, perfeito. Nossa, acho que eu não falaria melhor. Não, mas basicamente eu repeti o que você falou, só que é só para fazer esse fechamento para que o pessoal consiga aproveitar, né, toda a grandeza aqui do que a gente tratou nessa conversa. Tem alguma coisa, Túlio, que de repente eu não te perguntei que valeria a pena mencionar aqui? Eu acho que uma coisa legal de trazer, que eu acho que também foi um tema aí dos stories que você colocou, algumas discussões que você começou, que é a questão do como começar, né? Assim, claro, na Geek isso já está muito difundido, já não estamos falando de começar, mas assim, uma coisa que eu sempre fiz, o que eu acho muito legal quando você não tem assim isso enraizado na cultura, comece por você, assim. Então tem muita coisa que eu gerencio, eu aplico a cultura ágil, mas eu não preciso falar, ó, pessoal, isso aqui, ó, eu vou gerir usando ferramenta ágil. Cara, eu vou lá e faço, entendeu? Então, tem algumas ferramentas internas que eu sou responsável por manter,
que, pô, eu crio meu próprio backlog, eu crio minha própria sprint, quando chega a demanda eu vou priorizando isso, faço entregas semanais aí pro pessoal, mas não preciso anunciar isso formalmente, sabe? Eu acho que, claro, eu tenho o privilégio de estar num ambiente que incentiva, né, isso, então eu acho legal, mas eu acho que em algum grau todo mundo consegue já começar por si, né, e depois, Sim. aos poucos você vai conquistando espaço e vai conseguindo expandir essa cultura também pela empresa. Acho que isso é legal de falar também. Bem lembrado demais e vindo de você, assim, acho que fica mais legítimo ainda. É aquela história, em primeiro lugar, ninguém precisa de permissão para mudar o seu próprio trabalho, né? Quer dizer, o que está dentro do seu ambiente de controle, não tem dúvida, você gerencia. Num segundo nível, se você está numa posição de coordenação ali, você pode eventualmente, né, motivar o seu time a pensar de uma forma um pouco diferente, ainda que a empresa como um todo não esteja dentro daquela mesma vibe. É claro que você até ressaltou isso, tá? Você está numa empresa que facilita as coisas, mas ainda que não facilitasse, né, dentro de um certo microcosmo ali, você tem a condição de gerar influência. E aquela história, né, gente? Se a gente ficar dependendo sempre, né, do outro fazer alguma coisa, às vezes a gente não sai do lugar quando poderia sair, né? Eu acho que essa coisa de você ter essa proatividade é algo muito importante. As pessoas muitas vezes ficam esperando as condições ideais, né? Que é baixar o CEO da empresa, o presidente da empresa e pedir, pelo amor de Deus, para você começar a usar, sendo que na cabeça dele, às vezes ele nem sabe. No seu caso, você tem o privilégio de, muito provavelmente, o cara que está à frente da sua empresa saber do que a gente está falando aqui. Mas, às vezes, o cara nem tem ideia. Ele quer vender, ter cliente, fazer o negócio girar e pronto, acabou, né? Você que tem que levar isso, né, para ele, não necessariamente ele para você. Então, esse raciocínio é bem interessante mesmo. Perfeito, é isso aí. Maravilha. Cara, queria te agradecer demais mais uma vez. Foi uma conversa aqui que o tempo voou, a gente já está mais de meia hora batendo esse papo. Acho que tratando de muitas coisas, eu tenho certeza que o pessoal vai gostar muito aí. Provável até que alguém te procure aí no LinkedIn ou no Instagram para tocar uma ideia. Obrigadão aí pela generosidade, porque a gente trocou poucas mensagens ali no Instagram e você já se dispôs a bater esse papo. Obrigado mesmo. Valeu. Não, imagina, com certeza. Eu que agradeço, te acompanhei faz bastante tempo já, por isso que eu nem pensei, né? Já topei na hora. Foi super legal, obrigado de novo aí pelo papo, foi super... Daria para falar por horas, né, sobre esse assunto, eu gosto demais. Com certeza você também, né? Eu tenho certeza que eu sei, né, que você gosta demais, sabe muito também, isso é muito bacana. E estou sempre à disposição, cara. Quando quiser, a gente marca aí outros papos. Não, legal. A gente tem essa geral aqui, de repente a gente marca outros mais pontuais aí para discutir temas mais específicos. Valeu. Obrigadão. Um grande abraço.